Josué 23, a partir do versículo 9. Vamos ler o 9, 10 e o 11. Diz assim: O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Podem tomar o seu assento? A história de Israel, ela tem muito a nos ensinar, né? A gente vê que Deus, ele escolhe um povo através de Abraão, e através de Abraão ele ia fazer toda uma nação. Ele usa a vida de Abraão para poder resgatar o relacionamento com a humanidade. E ele usa isso como uma maneira dele expor quem ele é. E a primeira promessa que Deus faz para esse povo foi de liberdade. Um povo inteiro escravizado pela maior potência daquela época, o Egito. E naquele momento era praticamente impossível um povo inteiro escravizado ser libertado da maior potência. E é aqui que Deus começa a se manifestar, começa a mostrar o seu poder. Aquele povo, ele deixaria de ser governado por um rei e ele passaria a ser governado por Deus. E criar um relacionamento com esse Deus. Naquele momento, Deus estava se manifestando para aquele povo, e todos podiam ver o poder de derrotar muitas nações e até mais fortes de Israel. E eles viram o próprio Deus derrotando, como a gente leu no versículo 9 e no versículo 10. A gente vê que Deus, ele manifesta o poder, ele abrindo o mar, ele fazendo maravilhas. O exército do Egito não pôde impedir. Diversas guerras ao longo ali do deserto não pôde impedir. Tudo isso foi se mostrando para todas as nações quem era esse Deus. E a ideia do texto é mais ou menos assim: vocês viram e continuam vendo tudo que Deus fez e continua fazendo na vida de vocês. Todo o seu poder e toda a sua majestade. Diante disso, entendam que esse Deus, ele requer uma postura totalmente diferente. Ele quer um andar diferente, uma vida diferente. Um Deus incomparável, ele requer uma postura incomparável. Naquele momento, Deus, ele estava mostrando que eles iam viver uma promessa de liberdade e eles iriam para uma outra promessa, uma terra. E nesse momento, ele estava falando: empenhem-se em guardar a vossa alma, empenhem-se em, com zelo, amar o Senhor, como está lá no versículo 11. E se a gente pudesse pensar num título para a mensagem de hoje, seria: viver as promessas de Deus é viver uma nova vida. Viver as promessas de Deus é uma nova vida. Deus, ele estava se revelando para aquele povo, que viver tudo aquilo que ele tinha para aquele povo exigia um relacionamento totalmente diferente do que eles conheciam. Porque eles viveram no Egito, então eles sabiam a cultura, como eles adoravam, como eles se vestiam, como eles se comportavam, tudo. Eles conheciam lá. E no momento em que Deus, ele começa a se revelar, ele mostra: olha, agora é o momento de vocês me conhecerem, não só no meu poder, não só na minha majestade, mas a minha santidade. Que eu sou totalmente diferente de tudo aquilo que você conhece. Totalmente diferente de qualquer Deus que um dia você viu lá no Egito. Então agora está na hora de uma postura diferente, uma vida diferente. E aqui começa o relacionamento de Deus com Israel. E o aprendizado é que a libertação do povo
levou a glória de Deus, amém? O nome de Deus foi glorificado. Mas o que a gente aprende aqui é que não apenas a libertação resultou em uma glória a Deus, mas a vida tinha que continuar glorificando a Deus. Eles tinham que continuar, enquanto eles estavam vivendo aquela promessa de libertação, glorificando a Deus, com a nova vida. E para trazer um exemplo, eu queria falar um pouquinho de uma experiência, um testemunho que eu tenho, né? Há 5 anos atrás, a gente perdeu um bebê, e foi muito difícil, foi muito doloroso, mas a gente passou por toda aquela etapa que a gente vinha vendo nas outras quartas-feiras, todo o processo. A gente recebeu a promessa, e não foi fácil, não foi tão simples, mas a gente aprendeu que a gente precisa crer na promessa que Deus faz, e a gente precisa passar por todo o processo. E eu não vou me aprofundar no testemunho, mas a promessa veio. Glória a Deus por isso. O nome de Deus foi glorificado. Só que o nome de Deus ele foi glorificado e não apenas pelo feito, pela promessa, mas cabe agora a nossa vida continuar glorificando a Deus, enquanto a gente vive essa promessa. Como? Coloca, por favor, em Provérbios 22, 6, um texto bem conhecido. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui eu começo a glorificar a Deus enquanto eu vivo essa promessa, instruindo ele no caminho que ele tem que andar, que eu quero que ele ande. E essa instrução, esse ensinamento, não é apenas trazendo para a igreja. É muito importante a salinha, é muito importante que eu coloque ele lá, que ele tenha esse contato, embora ele não entenda, ainda é um bebê, mas o fato dele já estar no ambiente, já está sendo ensinado, mas para além disso, é responsabilidade minha discipulá-lo. É responsabilidade minha fazer ele respirar Cristo. É minha essa responsabilidade. Deus ele me deu essa promessa, mas agora o nome dele tem que continuar sendo glorificado com o meu proceder. Hoje a gente vive uma nova vida. Já não era mais apenas o casal sem filhos. Agora tem uma responsabilidade, e principalmente uma responsabilidade espiritual pela vida dele, de interceder por ele todo dia, de zelar pela vida dele, de mostrar como se ora, como se jejua. A gente estava falando hoje mais cedo a importância do jejum e o quanto eu quero que ele viva isso, ele aprenda sobre isso. E a gente sabe que aprendizado se vem com a prática, vivendo junto, caminhando junto. Percebe que o nome de Deus ele vai sendo glorificado enquanto eu vivo essa promessa? As promessas de Deus, elas nos levam a uma nova vida. E fazendo isso, tem uma outra promessa. Mesmo quando ele for idoso, mesmo com o passar dos anos, ele não vai se desviar. Aqui eu creio. Aqui eu tenho a fé de que ele não vai se desviar. É muito triste ver o que aconteceu com as gerações que vieram após eles entrarem na terra. Lá em Juízes, a gente vai ver que desde o capítulo 1, vem falando que a geração ela entrou na terra e ela tinha o zelo por Deus, em buscar a Deus, porém, algumas coisas que Deus mandava, elas não fizeram. Deus mandou expulsar todos, eles não expulsaram. E foi se convivendo com aquela geração, com aquele povo que estava ali. Mas por eles verem tantas promessas, tanta manifestação do povo de Deus, eles se manteram firmes e continuaram. Mas infelizmente, após essa geração, no capítulo 2, versículo 10,
diz assim, de Juízes: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Eu fico pensando uma geração inteira que não conhecia o Senhor, fruto de uma geração que desfrutou de tantas bênçãos, tantas maravilhas de Deus, agora uma geração que totalmente desconhece desse Deus. Como pode uma geração inteira não conhecer? E além de não conhecer, viver ali em um ambiente que se adorava a outros deuses, porque os povos não foram expulsos. E o resultado no versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Balaíns. A geração ela começou a se afastar desse Deus. Então é muito importante a gente saber que não basta apenas a gente receber as promessas de Deus para a nossa vida e glorificar a Deus por isso. É importante a gente continuar glorificando com a nossa vida. Talvez alguém possa pensar, quando eu receber as minhas promessas, daquilo que Deus tem para mim, com certeza eu vou agir diferente, eu vou viver diferente, eu vou ter uma nova vida, eu vou me empenhar em estar mais perto de Deus. Mas, irmãos, todos nós já recebemos promessas. Hoje a gente vive promessas que a gente pediu lá atrás. Lá atrás eram orações, eram choros, e hoje a gente está vivendo. Cadê a sua mudança? Cadê a minha mudança? Hoje a gente vive promessas lá atrás. E como está a nossa vida? Em 1 Coríntios 10, Paulo ele ensina que tudo ocorreu com eles para o nosso exemplo, como uma advertência sobre a importância de um novo proceder diante da promessa para o nosso tempo. E quais promessas nós temos para nosso tempo? Eu queria ler em João 14, 23, uma das promessas que mais marcam a minha vida, e a gente não pode deixar de comentar sobre. João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Eu não sei o quanto você entende a profundidade dessa palavra, mas aqui Cristo está falando que há uma promessa do próprio Deus que não habita em templos, que é santo, que todo o céu e toda a terra se reverenciam a Ele, fazer morada em nós. Irmãos, uma promessa dessa não podemos viver conforme a gente acha que tem que viver. Não tem como viver uma promessa dessa e continuar da mesma forma. Até porque Deus, Ele não habita em uma casa que já está ocupando por algum outro ídolo. E se tem um ídolo que ocupa a nossa vida, se chama eu. A minha vontade, o meu querer. E a gente vê o quanto esse ídolo ele se faz presente quando a gente quer colocar a nossa vontade em cima da vontade dele. Isso não é a nova vida que Deus tem para nós. Não é essa nova vida que está intrínseca nessa promessa de Deus habitando em você. Deus fazendo morada em você. Essa promessa ela exige uma nova maneira de viver. Se naquela época a libertação do povo exigia uma mudança de viver e evidenciava que amavam a Deus, agora a libertação em Cristo do pecado nos leva a uma mudança de vida. As promessas de Deus são para uma mudança de vida, uma mudança da sua vida.
E essa mudança ela é interna. Por isso que Cristo ele diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma promessa que há constante renúncia. E a evidência que a gente vive essa promessa de Cristo é que a gente abre mão do nosso eu, da nossa própria vontade e se submete à vontade dele, ao querer dele. Cristo ele passa a não ser apenas o número 1 da nossa vida. Isso é muito interessante. Cristo ele não é para ser apenas o número 1 da nossa vida. Ele tem que ser tudo. Tudo. Ele é o centro de tudo. A vontade do cristão é que a vontade dele prevaleça. O desejo do coração do cristão é que a vontade dele prevaleça na vida. Ele passa a querer aquilo que Cristo quer. Então ele anseia por promessas que façam a vontade dele. Tudo que passamos a fazer, fazemos para a glória dele. Os nossos pedidos, eles se alinham à vontade de Deus. Os seus pedidos têm se alinhado à vontade de Deus? Há um desejo ardente no seu coração de que a vontade dele para a sua vida se prevaleça, reine. Quando o cristão faz algo, ele só faz se aquilo que ele for fazer vai glorificar a Deus. Se aquilo que eu for fazer não trazer glória para Deus, eu não faço, eu abro mão. E a gente passa então a entender que Ele é o centro de tudo da nossa vida. Então, o nosso trabalho tem que glorificar a Deus. A nossa postura lá fora, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em tudo passa a ser se Ele está sendo glorificado ou não. Se estamos mantendo a honra dEle ou não. É muito triste a gente ver muitas pessoas lá fora usando esse título de cristão, mas uma vida que não condiz com isso. A gente vê o quanto a vontade da pessoa se prevalece e não se submete. Não é isso que Deus quer para a gente, irmãos. Não é isso. Só que a gente saber tudo isso, a gente se alinhar à vontade dele, não é com 8, 10 cultos no mês. Não é apenas frequentando os cultos, embora seja necessário. É necessário um relacionamento profundo com Deus. É necessário um lugar secreto. Você tem visitado o lugar secreto? É um lugar que você frequenta na sua vida, no seu dia a dia? Ou que Deus ele é lembrado apenas nas petições, apenas no desejo do seu coração? Você visita o lugar secreto para criar um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele? E esse lugar secreto, eu me lembro muito de Salmos 119, a partir do versículo 25, que ensina muito sobre esse lugar, o que se faz nesse lugar. E diz assim, olha o que Davi nos ensina. Agora eu estou prostrado no pó. Primeira coisa nesse lugar secreto é a reverência que a gente tem com Deus. A gente se coloca em reverência a Ele. E ele continua, preserva a minha vida conforme a tua palavra. Ou seja, a gente começa a colocar as súplicas de misericórdia de Deus. A gente começa a colocar a nossa vida diante dele. A gente começa a confessar
tudo aquilo que a gente fez que não agradava a Ele. Esse é o lugar secreto. Ele continua: a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. No lugar secreto é o lugar que a gente apresenta os nossos sonhos. Todos temos. E a gente tem que colocar para Ele os nossos sonhos. E aqui o salmista ele fala que tu me respondeste. Começa então um diálogo com Deus, para que a vontade dele prevaleça sobre a minha. Eu coloco os meus sonhos e falo: todavia seja feita a tua vontade. Ensina-me os teus decretos. Ali a gente começa a estar mais atento à voz de Deus, ao que o Espírito Santo quer. Ele começa a nos ensinar. Ele começa a revelar aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que precisa mudar. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Começa a me submeter a tudo aquilo que o Espírito Santo revela. Então ali no lugar secreto é um lugar que a gente começa a ter mais intimidade com Deus. É um lugar que nos leva ao nível de santidade que Ele quer. Para a gente alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, é necessário um relacionamento com Ele. Ouvir o que Ele tem para dizer. Saber o que Ele quer de nós. E aí ele termina: então meditarei nas tuas maravilhas. A gente se entrega num louvor e numa adoração. E isso é o que faz a diferença na vida do cristão. O prazer em estar adorando a Ele, meditando nele, sabendo o que Ele quer. Por que é importante a gente saber disso? Porque toda promessa que Ele tem para a nossa vida tem como fim a glória dEle. Os pedidos que o cristão faz para Ele é também para a glória dEle. E se isso ainda não tem ficado claro nos teus pedidos, nos teus desejos, no seu coração, hoje é noite para você se voltar para Ele. Hoje é noite para você se colocar diante dEle. Porque Ele tem promessas para a sua vida, mas há uma nova vida para você, a partir dessa promessa. Para concluir, Paulo ele fala lá em Atos 17, que Deus ele fez de um só toda a raça humana, com um propósito principal: buscar a Deus. O propósito da humanidade é buscar a Deus. O propósito do ser humano é buscar a Deus. Esse é o principal. É isso que Cristo fez. Ele nos tirou da escravidão do pecado para que a gente pudesse se voltar para Ele. Todo o sacrifício de Cristo não foi para a gente viver como a gente quer, mas para a glória dEle, da forma como Ele quer. Então que a mensagem de hoje ela possa trazer mais clareza nos seus pedidos. Que você saia daqui entendendo que o principal é Ele, o que Ele quer, o que Ele tem para a sua vida. Que essa é a essência de quem realmente foi salvo, de quem realmente entendeu. Feche seus olhos. Queria fazer uma oração. Pai, te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor falou conosco. Que Tu possa, Pai, agora visitar os nossos corações. Ministra, Pai, nos nossos corações. Pai, que a gente possa, Pai, no final, Senhor, desse ano, estar colocando diante de Ti os nossos desejos, e que em primeiro lugar seja o Senhor. Que o nosso maior desejo seja para a Tua glória,
Que o nosso maior desejo seja fazer a Tua vontade, Pai. Cria em nós esse coração, Pai. Nos leva, Pai, a viver as Tuas promessas. Oh, Deus amado, toma cada um nessa noite, Pai. Ministra nos nossos corações, Senhor. Cria em nós esse espírito, Pai. Cria em nós esse coração. Para a glória do Teu nome. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade. Amém.